Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Versículo de número 15. Se a congregação puder melhorar de posição, se isso não te for pesado. Capítulo 1, verso 15. Esta manhã eu queria que você prestasse atenção nos textos que nós vamos ler. Não que você não faça isso, mas dá um pouco mais de força para a sua mente entender. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembléia de umas 120 pessoas e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Isso é muito sério. Vou repetir verso 17. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou a conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. E ele diz aqui no verso 21, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanham, ou nos acompanharam, todo o tempo, presta atenção nos detalhes, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam durante todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, propuseram dois José, chamado de Barsabá, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se extraviou, indo para o seu próprio lugar. E lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhes então votado o lugar com os 12 apóstolos. Oremos. Nosso Deus e Pai, permita-nos, Senhor, falar um pouquinho da Tua palavra, cooperar, Senhor, um pouquinho para este momento tão importante na vida da nossa igreja aqui também, Senhor, como é em toda a igreja do Senhor. Fala ao nosso coração e nos ajude, Senhor, para que todos possam entender o momento que nós estamos vivendo aqui na igreja e participe, Senhor, também deste momento na vida e crescimento desta igreja. Nós te pedimos, Senhor, que a unção do Teu Espírito
seja sobre a nossa vida, a minha vida, dos pastores, que daqui a pouco estaremos impondo as mãos sobre homens que serão chamados para servir. Abençoa, portanto, e unja-nos mais uma vez, te pedimos para isto, em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, tome o seu lugar. Este dia fica marcado para a nossa igreja, pois estamos reunidos para acrescentarmos mais diáconos para compor o quadro de serviço da igreja. Então, diáconos é para o serviço da igreja. E a nossa igreja, nós entendemos que o diácono não é só servir, principalmente para servir, mas quando nós, pastores, autorizamos, ele pode exercer a direção de uma igreja, como é o caso lá da Prata, que vai acontecer com Alessandro. Ele estará daqui a pouco assumindo a igreja, como já está de fato lá, mas ele vai ter a autoridade dada por nós, permita-me expressar dessa maneira, para ele celebrar a Santa Ceia, que não é uma coisa fácil, mas ele será autorizado para isto. Ele vai ministrar a Santa Ceia. Ele não pode realizar casamentos, uma vez que casamento precisa de ser de um pastor autorizado, e nós somos registrados no cartório. Quando fazemos um casamento civil, o cartório acorde, dada a autoridade que nós temos para isto, que não é nada demais nesse contexto. Também nós vamos nesta manhã chamar ao diaconato o líder da nossa juventude, que também terá a mesma posição. Nós estaremos autorizando a ele ministrar a Santa Ceia no culto dos jovens. Até então nós deslocávamos diáconos ou pastor. A igreja, quando cresce, ela não pode, ela tem que melhorar o serviço. E muitas vezes nós não entendemos como isto acontece, mas a obra de Deus precisa de atender essa necessidade. A igreja, portanto, é um lugar de celebração espiritual, que fala do diaconato, presbíteros, pastores, batismo, Santa Ceia, casamento, etc. Vemos que a igreja, no geral, ela tem deixado para trás estas práticas, o qual precisamos resgatar. O que eu vou dizer com isso? A igreja, ela tem se tornado uma igreja popular. Os líderes se tornam popular. E a igreja não é isto, não aceita as celebrações. Elas precisam estar com traje a caráter. E nós somos um pouquinho, não enjoados, mas somos exigentes. Quando um advogado ele vai defender uma causa junto ao juiz, eu nunca vi um advogado ir para lá de camisa polo, de bermuda, eu nunca vi. Em qualquer lugar, ele é obrigado, pela posição dele, porque ele também, o advogado, passa a ser uma autoridade junto ao juiz para defesa ou acusação. Ele não pode ir para lá de manga de camisa, de calça jeans, de tênis, ele não pode fazer isso, porque o ambiente não permite. Então, não se tratando de igreja, por que a igreja tem que ser popular? Pastor chegar aqui pregando de bermuda, camisa lá de fora da calça, músico de tênis, de qualquer maneira.
Gente, nós precisamos entender que igreja não é um palanque. Palanque você vai de qualquer maneira. Esse dia eu estava passando na televisão, tinha um cantor lá cantando sem camisa e todo mundo aplaudindo. Isso é lá no mundo. Mas igreja, e a igreja tem perdido a sua essência por causa de não valorizar aquilo que precisa ser valorizado. E eu sou um defensor de uma igreja que realmente saiba que as celebrações elas são importantes. E é o que nós estamos fazendo, vamos fazer nesta manhã. E eu convido, portanto, aos nossos irmãos, diáconos, não agora, mas nossos músicos, ao chegar aqui, nós exigimos, no mínimo, que você esteja com a camisa social e com uma gravata, porque você está exposto aos olhos das pessoas. Então as pessoas não podem ficar contemplando uma pessoa que está fora do uniforme. Isso é importante. Alguém diz, mas bispo, roupa não prega. É verdade, a roupa não prega, mas a roupa diz quem é a pessoa. A roupa diz quem é a pessoa. Ela não prega. Mas precisamos entender que as coisas de Deus não são e nem podem ser vulgarizadas. Eu espero que você entenda a nossa posição nesta manhã. Temos que ter, bem vivo dentro do nosso coração, as nossas celebrações, os nossos cultos diante do Rei. E é preciso estar trajado a rigor para você ministrar diante do Rei da Glória. Se um juiz, ele está torgado por causa da sua posição, se um advogado está devidamente trajado para estar naquele local, por que não a igreja, que é muito mais acima? Porque nós servimos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós servimos a Ele. Então nós precisamos, e eu convido aos irmãos a entender que este é um princípio que nós precisamos resgatar, porque eu tenho visto muitas coisas desagradáveis acontecendo na igreja. Sei que é difícil, mas é possível a gente melhorar. No verso 15 você descobre a expressão, olha para a expressão que está no verso 15. Naqueles dias levantou-se Pedro. Quem é que você observa nisto aí? Essa expressão levantou-se Pedro indica o início de liderança, uma liderança formal. Pedro estava assumindo a sua posição de líder, que é o que deu início à pregação do Evangelho. E ele então assume diante dessa comunidade de 120 pessoas, e ele então se apresenta, mas aqui você vê princípio de liderança. Ele tem autoridade, ele levanta e ele foi acatado na sua posição. Portanto, esta é a primeira sessão, que você observa nesse capítulo, no princípio deste livro. Então estava dando início a uma liderança que iria assumir mais tarde a igreja. Primeiro pregador que fez a sua pregação, onde 3.000 almas se renderam. Então ali estava o princípio. Por quê? Porque o Senhor disse para ele: Pedro, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Por quê? Porque você tem autoridade minha. Nós não entendemos o que significa autoridade, princípio de autoridade. Nós não entendemos. E Pedro ali estava como uma autoridade levantada por Jesus, não por mim, e nem por A ou B.
Então eu preciso, irmãos, nesta manhã nós estamos entendendo que é preciso a igreja voltar a ser igreja. E eu zelo por isso. Convido aos pastores que têm nos acompanhado e diáconos, não vulgarize a igreja do Senhor. O Senhor Jesus ficou, em certa ocasião, muito triste. Vocês querem fazer da minha casa lugar de cambista, lugar de venda? E ele disse: a minha casa será chamada casa de oração, porque é o lugar do aflito, é o lugar do necessitado, é o lugar da pessoa angustiada, que ela vem e precisa ouvir. E nós não temos o direito de menosprezar a casa de Deus. Isso é muito importante. Então Pedro, diante de uma assembleia de 120 pessoas, o que aconteceu com Judas? Ele está dizendo: você sabe o que aconteceu com Judas? Você sabe, ele deve ter dito outras coisas para ele. Você viu o que aconteceu com o nosso companheiro? Essa palavra companheiro é perigosa? Né? Quando você fala companheiro, você lembra de alguém. Mas está fora disso aqui, não está aqui dentro não. Pedro então disse: vocês sabem o que aconteceu com o nosso irmão, que diante de uma pressão do mundo, ele não conseguiu resistir. Ele achou mais importante pegar uns trocados. Ele preferiu pegar umas moedas e seguir o seu próprio mundo lá fora. Mas isso foi grave. E a palavra do Senhor diz que o dinheiro que Pedro recebeu, nem os que deram o dinheiro queriam de volta. O problema agora é seu. E eles pegaram o dinheiro e jogaram. Então, vamos fazer o seguinte: vamos comprar um cemitério para enterrar os forasteiros. Dada a tragédia, foi uma tragédia horrível. E Pedro então, ao assumir a palavra, ele disse, e você acompanhou a leitura, nós precisamos fazer o quê? Compor o ministério estabelecido pelo Senhor, que seriam 12. E eles aqui estão devolvendo, chamaram uma pessoa para estar com eles. No livro de Atos, então, verso 17, 1:17, né? Ele diz: porque ele era contado entre nós, teve parte neste ministério. Irmãos, eu conheço pastores que abandonaram, ouça o que eu vou te dizer, e eu não sei se nem esses, porque eu acho difícil uma pessoa, quando vai ser pastor, chamado por Deus, ele abandonar. Eu acho difícil. Mas tem casos que aconteceu. E nós tivemos um pastor na nossa igreja, não vamos falar da igreja dos outros, da nossa igreja, que pregava bem, convencia bem, mas era um mundano dentro da igreja. Ele nunca se converteu ao evangelho e acreditaram nele porque ele falava bem. Porque, irmãos, falar bem não é qualificação para ser pastor. Para ser homem de Deus é preciso que haja alguma coisa a mais. Caráter. Se não tiver caráter, não serve. E esse homem inteligente, falante, convencia todo mundo. Ele abandonou o ministério. Sabe o que esse rapaz hoje é? Pai de santo. Ouça que eu vou dizer a você, o perigo de uma pessoa abandonar a Jesus, porque o final é jogado no lixo, quando a pessoa não valoriza o chamado que Deus deu. Isso é muito sério, falo isso com tristeza. Se você quer ver o que aconteceu, depois você pode ver. A Bíblia diz que Judas, depois que ele cometeu o ato, caiu um remorso dentro dele tão violento,
que ele não resistiu. Ele disse: mas eu traí uma pessoa inocente, eu fiz um mal, eu não posso mais viver. E a Bíblia diz que ele não teve outra alternativa a não ser colocar uma corda no pescoço e se enforcar. A Bíblia está cheia de tragédias. A Bíblia fala de alguns homens que tentaram fazer coisas que não podiam. Fogo queimou eles, outra terra abriu, eles sumiram para dentro da terra. As coisas de Deus não são brincadeiras, são coisas sérias. Então Pedro disse, ele andava com a gente, ele participou, ele comia pão com Jesus, ele viu Jesus fazer milagre, mas ele não resistiu. A tentação foi mais forte. Pedro então disse: precisamos completar o número que Jesus compôs. Daí então vem a palavra do Senhor. Ele chamaram a qualificação, chamou para a qualificação. Fica uma palavra aqui para muitas pessoas que não entendem: tiraram sorte. Quantos aqui já viram juiz de futebol na hora de escolher um mando de campo? Já viram? Levante a mão, você já viu isso? Principalmente se você é flamenguista. Eu não sou, mas não tem nada contra. O que eles faziam naquele período? Colocavam o nome da pessoa dentro de uma pedra ou de uma madeira e colocavam num recipiente e mexiam ali. E aqui, quando tiravam ali, esse era o nome. Mas o que eles faziam antes? Está aí na Bíblia. O que eles faziam? E tu, soberano Senhor, que conhece os corações e sabe qual é a pessoa que tem qualificação, Pai, faz isto. E tiraram a sorte. Porque tem pessoas que pensam que tirar a sorte seria outra coisa. É nesse contexto, você lê a história antiga, é assim que funcionava. E aproveitaram para o dia de hoje. Quantos aqui já fizeram amigo oculto um dia? Você viu o amigo oculto como é que é? Poxa, mas logo fulano. Quando você tira que tem que dar um presente melhor, você fica assustado, né? É bom quando tira a criança, né? Compra um carrinho, resolve o problema. Mas quando você tira o dono da casa, meu filho, quem me tira treme na base. Ah, meu Deus, mas logo o bicho que eu fui tirar, é verdade. Mas eu estou descobrindo que pastor só ganha meia e camiseta. E camisa. Eu nunca vi gente, e lenço também. Eu ganhei esse dia um monte de lenço lá, veio lá da França. Eu não sei qual é a diferença do lenço francês ou do nosso. Capítulo 6 deste livro, vira uma página, 2. Este é o nosso comportamento aqui esta manhã, para fazer o que vamos fazer. Nosso comportamento é este. A instituição dos diáconos. Ao ler esse texto, você vai descobrir qual é a função diaconal. Para que serve o diácono? Qual foi o seu chamado? Acompanhe a leitura enquanto eu vou ler. Vamos ter daqui a pouco. A instituição dos diáconos. Naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, agora Matias estava no grupo, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens,
Por acaso hoje é 7, né? Também que escolhemos, né? Coincidência. Mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, olha a posição, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, a toda a comunidade. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmena e Nicolau, procede de Antioquia, e apresentaram perante os apóstolos, e estes, olha os 12 aí, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicavam o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam. A igreja tinha uma expressão muito forte dentro da sociedade, e eu tenho a lamentar que a igreja hoje já não tem mais esta expressão tão forte dentro da nossa sociedade, dada aos maus exemplos, maus testemunhos. Portanto, hoje, para mim, para nós, o crescimento da igreja exige a qualificação e delegação. Ouça bem isto. Ela exige organização e também delegação, e cabe ao líder ou aos líderes a visão da obra de Deus. Nem sempre a minha visão, a nossa visão é acatada. E com isto eu abro um parênteses para dizer: nossa igreja tem o privilégio de ter muitos e muitos homens bons, qualificados, mas nós não podemos chamar a todos. Dizendo isso, eu quero tranquilizar a muitos irmãos. Ah, mas por que não foi eu? Por que não foi eu? Por quê? Pare para pensar sobre isto. A qualificação foi, reunimos eu os pastores, porque nós estamos vendo qual é a necessidade maior. Tanto assim que 2 deles já estão praticamente indo para um trabalho diferente. Os outros é para compor o nosso diaconato. Por quê? Porque a nossa igreja, dado o tamanho da nossa igreja, infelizmente, nós precisamos de, no mínimo, em cada culto, deste culto aqui, 5 diáconos, para evitar que nós, os pastores, fiquemos preocupados com os afazeres. Então nós vamos ter 5 diáconos de manhã e à noite, que não vão ficar sentados no banco. São diáconos para servir. Você está atento ao que está acontecendo, e você na galeria vamos precisar de 2 diáconos, e tem às vezes sexta-feira aqui na igreja, pastor Luiz faz, e não tem um diácono. Como pode o serviço? Então, o serviço está com deficiência, e precisamos compor, para que não seja a obra de Deus atingida por isto. Portanto, nós, os pastores, vimos a necessidade de compor este quadro. 7 novos diáconos que irão servir junto aos outros diáconos. Aqui não tem diácono de primeira nem de segunda, diáconos é diácono. Mas eu quero deixar uma palavra para os irmãos que nos ajudam aqui, que nós chamamos de discípulos, e você faz um trabalho que ninguém pode fazer, porque Deus te chamou também para servir. Seja agradecido a Deus por isto, e que não haja no nosso meio alguém que vai dizer: será que eu não sirvo? Não é por isso. Se você aguardar, quem sabe?
Também não impossibilita um diácono de amanhã, se Deus chamar para o ministério, nós estaremos obedecendo ao ministério da pessoa. Porque eu não estou aqui para tapar, botar um tampão na boca da garrafa. Estamos aqui para ver a obra de Deus crescer. Agora, lembre-se que nós temos uma visão maior. E eu acompanho de perto cada pessoa. Eu vejo, não falo muita coisa, mas eu presto muita atenção. Jesus disse uma palavra, com isso eu concluo em Mateus 9:35. Verso 35. E percorria Jesus, 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados. O que ele fazia? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando a toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se dela. Por quê? Porque estavam aflitas, exaustas, como ovelha que não tem pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. O que ele disse? A seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Então, meus queridos diáconos que estamos chamando hoje, você não está sendo convidado para ocupar um lugar sentado especial. Você está sendo convidado para arregaçar as mangas e se colocar disponível para servir a Deus. Esta é a sua posição. Disponível para servir. São poucos que têm este privilégio de ser chamado para servir. Vamos curvar a nossa cabeça. Eu peço ao pastor Luiz a gentileza de nos ajudar. Pastor Luiz, pastor Arlindo, por favor. Pastor Otávio, por gentileza, se o irmão puder. Logo a seguir nós estaremos ministrando a Santa Ceia. Querido Pai, nós te pedimos agora que o Senhor nos abençoe neste momento, quando vamos impor as mãos sobre homens, pedindo ao Senhor uma unção especial sobre eles, para poderem, Senhor, exercer com alegria, com temor, reverência e com humildade aquilo que o Senhor tem chamado para fazer. Abençoa, portanto, a todos nós que estamos presenciando isto, possamos entender que a obra do Senhor, ela exige crescimento, e crescimento precisa de espaço. Em nome do Senhor nós oramos. Amém. Não vou citar dizendo de cada pessoa, lembrando aos demais que não é por antiguidade de igreja, porque nós temos gente aqui que nos acompanha desde lá da Estrada de Madureira. Não é nosso critério. E você vai ver que há pessoas até mais novas. Então nós vamos iniciar. Quero convidar o nosso Roberto, por gentileza, com a esposa. Nossos pastores, onde vocês estão? O marido sempre senta ao lado esquerdo, a mulher sempre senta ao lado esquerdo do marido.
Tem gente que não sabe por causa de quê. Você sabe, Leandro? Que a mão direita é para... Não, não é por causa do coração, não. É para a mão direita segurar a espada para defender a esposa. É por isso que precisa. Roberto, um homem provado a sua fidelidade, seu caráter. Um homem que está sendo muito útil nos dias atuais para fazer visitas com o pastor Arlindo. E quando ele não puder, vai designá-lo para fazer visita a hospitais e até sepultamentos, como já temos outro que faz. Uma vez que ele será sendo designado, ele poderá fazer isto por nós. Vamos colocar as mãos. Senhor Deus e Pai, nesta manhã marcante na vida da igreja, como bispo desta igreja, acompanhado pelos pastores, eu separo Roberto para ser um diácono na igreja cristã de Nova Vida em Nova Iguaçu. Abençoa para que ele possa ser um homem ainda mais submisso, mas uma pessoa continue simples para fazer a obra do Senhor. Portanto, Roberto, eu ministro sobre você esta palavra e te separo para o ministério diaconal desta igreja. E nós fazemos isto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Ore pela sua esposa. Da mesma forma, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, abençoar, ó Deus, a sua filha, que segue, Senhor, também junto a esse chamado com o seu servo, dando a ela, Senhor, ó Deus, como uma mulher sábia, como diz a sua palavra, sabedoria, Senhor, ó Deus, para estar junto a Ele, servindo ao Senhor com alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Roberto, pode ficar de pé. Ele vai receber os cumprimentos no final. Olha para mim, Roberto. Valeu esperar. Parabéns. Amém. Pode cumprimentar os pastores. Faz parte do grupo. Alessandro, com a esposa. Alessandro está. Eu conversei com este homem quando nós iniciamos a igreja lá na Prata, quando eu precisei tomar uma posição, porque eu não podia deixar uma pessoa lá para daqui a pouco sair e abandonar. Eu chamei ele para conversar e disse a ele: você tem uma semana. Não é obrigado, porque ele tem desejo na carreira da justiça, que também não vai ser impedido por isso. Não sei o que será o futuro. E este rapaz baixou a cabeça e voltou, foi para casa. E eu disse a ele: não é uma coisa fácil, é um compromisso que você está assumindo sério. E uma semana depois, ele me disse: eu vou para casa conversar com a minha esposa. E depois de conversar com a esposa, na semana próxima ele veio chorando e disse: bispo, eu me submeto, eu quero servir a Deus. Ele está sendo preparado para ser ordenado ao ministério em breve, não sei quando. Está sendo preparado para isso, para continuar a obra de Deus. Mas eu achei por bem chamá-lo ao ministério diaconal
por causa da exigência da igreja para ele ministrar naquele local. Portanto, coloque as suas mãos de vocês sobre este. Alessandro, como bispo da Igreja Cristã de Nova Vida, Nova Iguaçu, eu separo você para o ministério diaconal, para o serviço da igreja, e especificamente eu quero te separar para ser um ministro missionário na Igreja da Prata, autorizando a você ministrar a Santa Ceia, ministrar aquelas palavras necessárias para a igreja e também tomar algumas atitudes concernente à igreja. Para isso, eu te separo para este ministério diaconal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém. Oramos pela sua filha, Senhor, que tem, Senhor, junto com este homem, um cargo pesado, como encorajadora, como auxiliadora do seu esposo. Que não falte sobre ela a graça do Senhor, que não falte sobre ela a unção do seu Espírito, que não falte sobre ela, Senhor, saúde física, emocional, para que ela prossiga ao lado do seu esposo, como alguém que possa ajudá-lo nesse ministério e no exercício desse ofício. Nós, como igreja, abençoamos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Pronto, Alessandro. Parabéns. Não sei se é parabéns. Deus abençoe. Bem-vindos ao grupo diaconal. Aqui está o Ivan Madeira, que também está sendo chamado para este momento, para fazer parte do grupo diaconal, estar junto com os irmãos, se colocando à disposição de servir. Então é para isso que nós estamos fazendo isso nesta manhã, com alegria no coração. Depois de conversar com os pastores e ouvi-los, nós chegamos a esta conclusão unânime sobre a vida do irmão. Irmão Ivan Madeira, como bispo da Igreja de Nova Vida e cristã de Nova Vida em Nova Iguaçu, como ministro da tua palavra, eu te separo para o ministério diaconal desta igreja, para o irmão ser um homem para servir a igreja, servir aos seus irmãos, e eu te abençoo para que o irmão tenha toda a sabedoria do alto, na fala, no trato e na maneira de agir para com os seus colegas. Eu separo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Pai, aí está a tua serva Joilza, que é a esposa do teu filho. Que o Senhor continue abençoando a tua serva. Ó Deus, que ela seja sempre esta mulher, auxiliando o seu esposo, cuidando do seu esposo. E por que não dizer, motivando nos momentos de dificuldade, neste exercício, e que agora pesa sobre os ombros do Ivan. Portanto, nós abençoamos a tua serva Joilza nesta manhã e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Ivan, Deus te abençoe. Bom trabalho.
Pode tirar uma cadeira agora. Uma cadeira agora está fora. Porque o próximo é solteiro, com boas chances de casar. Sua namorada, noiva está ali atrás. Quero te convidar, meu filho, vem para cá. Depois de conversar com ele. Eu acredito, irmão, na formação. Impossível você ter uma igreja amanhã se você não formar as bases. E nós temos aqui na igreja líderes para Projeto Samuel, que é de 7 a 12. Temos líder para adolescente, 12 a 17. E ele assume a nossa juventude, que sempre foi bem cuidada. E eu precisava de hoje ter uma pessoa, porque em dado momento, às vezes por necessidade, há momentos que não tenha um diácono para estar lá. Já tem acontecido isso. Então eu senti no coração que esse é o momento. Não o obriguei. Você tem que ser, porque a obra de Deus você não faz obrigada. A pessoa tem que decidir se quer ou não, porque o direito é da pessoa. E ele aceitou de bom grado. E eu espero que ele seja um preparador de novos líderes. E também na formação da nossa juventude, que é uma boa juventude, mas que tem realmente necessidade, para que ele possa, num momento, sentar com um jovem, uma moça, e orientar no segmento da igreja. Portanto, Leandro, é com prazer muito grande que eu faço isso nesta manhã. Vamos colocar as mãos. Leandro, como bispo da Igreja Cristã de Nova Vida, eu te separo para o ministério diaconal nesta manhã, para a igreja e para exercício do serviço junto à nossa juventude, como também podendo ministrar a Santa Ceia. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor dê a ele a autoridade, submissão, que seja banhado pelo teu Espírito, para fazer, Senhor, a obra do Senhor com excelência. Que o coração dele seja protegido, guardado de vaidades e até de arrogância. Que ele receba com humildade este cargo tão importante. Faço isso, fazemos isto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Amém. Bem-vindos. Logo mais, temos mais 3. Você descobre aqui na nossa igreja, quando tivemos aqui a celebração dos meus 80 anos, quantas pessoas tínhamos aqui? Que encheu esse degrau de ponta a ponta, todos homens, saídos desse ministério e que estão nas suas igrejas. Porque a minha visão sempre é esta, de poder avançar com a obra de Deus. E eu tenho dito, Senhor, dia que eu não puder te servir mais, me fale. Porque eu estou pronto a ceder espaço para os outros. Então eu espero em Deus. E também quero que Ele não demore, pode demorar que eu espero. Deixa eu usar uma frase com você, 2 frases, para você entender. Principalmente para jovens. Um líder forte não se defende. Ele não precisa bater no peito, que eu sou líder.
precisa. Um líder forte, ele é isento de arrogância. Ele é uma pessoa dócil, simples. Mais duas frases. O mundo não moderniza a igreja. Nunca você espere que o mundo venha influenciar a igreja, quer nas suas músicas, na sua liturgia. Sabe por quê? Porque ela é simplesmente, o mundo é uma alegoria. E a igreja não é lugar de alegorias. Modismo, que às vezes as pessoas querem implantar uma coisa que não cabe dentro do altar de Deus. O Senhor ajude a vocês a entender este princípio, tá bom? Qualquer dificuldade, você sabe a quem dirigir, a pastora, a quem dirigir para isto. Vamos nos preparar para a Santa Ceia.